A verificação da aprendizagem é destinada a identificar os resultados de aprendizagem, estabelecendo uma conexão desses resultados com os objetivos de aprendizagem previamente planejados. Esta etapa avaliativa, além de testar os conhecimentos correlatos à prática profissional, também permite a construção de competências gerais imprescindíveis a todo o processo de formação. Eu sou Fabrício Oliveira, gestor do Programa de Inovação da Rede UniFTC, coordenador e professor do curso de Sistema de Informação da UniFTC Feira de Santana. Neste tutorial, conheceremos mais uma funcionalidade dentro da plataforma Blackboard, como elaborar uma verificação de aprendizagem. Para que a gente possa elaborar a verificação da aprendizagem dentro do Blackboard, primeiro a gente vai definir a semana em que essa verificação irá ocorrer. No meu caso, é a semana 5, 20/4 a 25/4. Em avaliações, eu tenho a opção teste. Mas primeiro, para que eu possa criar o meu teste, antes eu preciso ter dentro do Blackboard um banco de questões cadastradas. Vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer nesse tutorial. Eu montei um fluxograma para nos guiar nesse tutorial. Então veja, nosso primeiro passo é criar um banco de questões. Esse banco de questões, na verdade, ele será o nosso repositório, o local onde vou criar as questões dentro dele, tá bom? Logo depois eu vou elaborar as questões e vou vincular a esse banco. Logo após, então, eu vou criar o meu teste, a minha avaliação. Eu vou configurar o teste para a verificação da aprendizagem. E nessa configuração, eu vou utilizar as questões que foram criadas e montar a minha avaliação. Nosso primeiro passo, criar o banco de questões e logo depois as questões que farão parte dele. Dentro da semana em que você irá aplicar a sua verificação de aprendizagem, aqui embaixo no menu lateral, nós temos uma opção chamada Ferramentas do curso. Dentro de Ferramentas do curso, a penúltima opção é a opção Testes, Pesquisas, Bancos de Testes. Eu vou abrir essa opção e aqui eu tenho a possibilidade de criar um teste, uma pesquisa ou um banco de teste. E é esse daqui que nós queremos. Veja que eu já tenho 3 bancos criados, nós vamos criar um agora do zero. Eu venho aqui em Criar Banco de Testes. Vou dar um nome a esse banco. Eu sugiro a você que dê um nome que fique claro, que você entenda que tipo de questões tem dentro desse banco. Como nós precisaremos elaborar pelo menos 24 questões, sendo 21 delas de múltipla escolha e 3 dissertativas, esse banco será o banco de questões de múltipla escolha. Eu vou colocar aqui questões múltiplas escolhas, tá? E posso colocar o nome da minha disciplina. Eu tenho aqui mais 2 campos que eu posso inserir, mas eles não são obrigatórios. A descrição, eu posso descrever que tipo de questões eu tenho nesse banco. Posso definir, por exemplo, os temas que elas estão correlacionadas. E posso ainda colocar algumas instruções. Não é obrigatório, eu vou clicar em enviar. O banco ele já foi criado, o repositório ele já foi criado. Agora o que eu preciso fazer é criar perguntas dentro deste repositório. Então eu venho aqui, criar pergunta de múltipla escolha, eu tenho aqui a opção, vou selecionar. Essa é a tela em que nós vamos cadastrar a nossa primeira questão do nosso banco de questões de múltiplas escolhas. Eu quero te mostrar toda a tela para depois a gente começar a preencher os campos. Essa tela é dividida em áreas. A primeira área é a área de pergunta, a segunda de opções, a terceira as respostas, caso as alternativas. Depois eu tenho os comentários, categorias e palavras-chave e notas do instrutor. E antes de começar a cadastrar a questão, quero te dar uma dica. Minha sugestão é que você tenha todas as suas questões em um editor de texto para facilitar o copiar e colar aqui dentro. Então, Ctrl+C e Ctrl+V funciona dentro da plataforma. Eu tenho aqui um arquivo de texto com as minhas questões. Para organizar, eu separei
por categorias, questões de múltipla escolha e questões dissertativas. Nas minhas questões de múltipla escolha, para facilitar, eu destaquei a alternativa que é correta, mas muito cuidado. O Ctrl+C e o Ctrl+V para dentro da plataforma leva para lá toda a configuração do texto. Então, quando eu der um Ctrl+C nesse texto, que está em vermelho, ele vai lá para a plataforma também na cor vermelha. E lá eu consigo alterar a cor dele, tá bom? Voltando para cá. Primeiro campo que eu tenho aqui na área de perguntas é título da pergunta. Não é um campo obrigatório e também não aparece para o aluno, tá? Serve mais para te orientar dentro do banco a encontrar essa questão. Então, como a minha primeira questão é relacionada à estrutura de decisão, eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar o enunciado da minha questão, tá? No meu arquivo eu já tenho aqui. Veja que no meu enunciado eu tenho uma imagem. Dentro da plataforma, o editor de texto aqui me permite formatar o meu texto, inserir imagens e, se for um enunciado ou uma alternativa que tenha símbolos matemáticos, eu também posso utilizar o editor de matemática. Vou voltar aqui, vou copiar o meu enunciado. Agora eu preciso inserir a imagem. A imagem já tem no meu computador salvo, então vou clicar no ícone de inserir imagem. Vou pesquisar em meu computador e vou clicar no botão inserir. Ok. Pronto. Eu já tenho o meu enunciado com a imagem que eu preciso. Agora eu vou configurar as opções da minha questão. Primeiro, a numeração das respostas. E por padrão, nós vamos utilizar essa daqui, ABC maiúsculo. A orientação das respostas é na vertical, já está. Permitir crédito parcial não vamos marcar, porém, nós vamos marcar a opção resposta por ordem aleatória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se essa questão ela aparecer para mais de um aluno, com certeza a ordem das alternativas não será a mesma. Por padrão, nós teremos 5 opções de respostas. O sistema, a plataforma, ela vem com a numeração 4, mas eu posso alterar. E quando eu faço isso, ela vai dar uma atualizada na página, não perde os dados inseridos, e nem a configuração feita. E eu tenho agora 5 alternativas. Uma outra questão que eu preciso chamar a atenção é que, por padrão, a plataforma considera a primeira alternativa como a correta, mas eu posso alterar. Mas nós vamos manter a primeira e trazer para aqui a alternativa correta. Vou copiar o texto. Lembra que eu falei sobre formatação de texto agora há pouco? Quando eu colo aqui, ó, ele vem com a mesma formatação. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o texto e retirar a formatação. Quando eu faço isso, ok, fica zerado. Vou copiar as outras alternativas. Veja que eu optei por copiar e colar. Você pode simplesmente digitar ou ainda utilizar um editor de texto que não utiliza formatações, como o bloco de notas, por exemplo. Pronto, alternativas cadastradas. Agora na área de comentários, eu posso inserir um feedback para o meu aluno quando ele responder de forma correta uma questão ou de forma incorreta, tá? Não são campos obrigatórios. Categorias e palavra-chave. Também não são campos obrigatórios, mas são bastante interessantes para que eu possa identificar essa questão dentro do meu banco. Então eu posso definir uma categoria, um tópico, um nível de dificuldade e uma palavra-chave. Eu vou inserir uma categoria. Estrutura. Tópicos eu não vou inserir, mas eu vou inserir nível de dificuldade. Médio. Palavra-chave,
if, else. Pronto. E por fim, notas do instrutor. Aqui eu posso inserir alguma informação acerca dessa questão que também não aparece na avaliação do meu aluno e não é um campo obrigatório. Eu vou clicar em enviar e aí eu terei a minha questão cadastrada no meu banco de questões. Já tem uma questão de múltipla escolha cadastrada nesse banco. Agora imagine que eu já tenha terminado de cadastrar todas as minhas questões de múltipla escolha e queira agora criar um novo banco, o banco das questões dissertativas. Para isso, se você subir, aqui em cima nós temos um menu que nos permite navegar. Eu não preciso voltar lá em ferramentas, lá embaixo, e escolher a opção. Eu posso simplesmente vir aqui em banco de testes. Já tenho aqui, olha, o meu banco que eu acabei de criar. Ele contém uma pergunta. Eu vou criar um novo banco. Posso colocar uma descrição e instruções acerca desse banco e clico em enviar. Agora eu vou criar a pergunta, a primeira pergunta para esse banco de questões dissertativas. Como é uma questão dissertativa, a opção que eu vou escolher é a opção redação. Da mesma forma que nas questões de múltipla escolha, o primeiro campo se chama título da pergunta. Ele também não é obrigatório. Logo abaixo eu tenho o texto da pergunta. Eu vou voltar ao meu arquivo de texto, onde se encontram todas as minhas questões. Inserir o enunciado da minha questão. Logo abaixo eu tenho o campo de resposta, onde o meu aluno vai preencher a resposta. É um campo aberto. Critérios de avaliação. Não é um campo obrigatório, mas eu posso definir e deixar bem claro para o meu aluno quais são os critérios de avaliação dessa questão. Se você não sabe como criar um critério de avaliação, assista o vídeo Atividade de Consolidação do Conhecimento que nós fizemos e lá nós detalhamos passo a passo como criar os critérios de avaliação. Categorias e palavras-chave já expliquei, então aqui também eu vou definir as categorias, os tópicos, nível de dificuldade e palavras-chave para essa questão. Notas do instrutor, alguma informação a mais para essa questão. Essa informação ela não aparece para o aluno. Vou clicar em enviar. Já tenho nesse banco de questões dissertativa uma questão, mas preciso de mais questões, então vou criar mais. Já tenho as minhas 21 perguntas cadastradas no meu banco de questões de múltipla escolha. Se eu quiser cadastrar mais uma questão, basta clicar em criar pergunta múltipla escolha. Aqui eu visualizo todas as minhas questões cadastradas. Posso definir pontos padrões para cada uma delas, aqui ou na hora que eu for elaborar a minha avaliação, montar a minha avaliação com as questões, tá? Eu posso fazer um a um ou utilizar esse campo e pedir para inserir essa pontuação em todas as minhas questões. Clique em atualizar. E agora eu vejo que todas as minhas questões estão com a pontuação padrão, tá? Lembrando que essa pontuação ela pode ser alterada no momento que eu estiver elaborando a minha avaliação. Já tenho os meus dois bancos com questões cadastradas, questões de múltipla escolha e questões dissertativas. Agora é a hora de eu elaborar a minha avaliação, de eu montar a estrutura da minha avaliação. Então eu vou na semana em que eu vou aplicar a minha avaliação, que é a semana 5. Se eu voltar lá para aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, veja que o banco de questões já foi criado, as questões que vão compor esses bancos também já foram criadas. Agora eu vou configurar a verificação de aprendizagem, tá? E logo após, inserir as questões criadas
nesse banco. Vamos lá? Venho no menu Avaliações, Teste. Agora sim, eu posso criar a minha avaliação. Eu vou criar um novo teste. E aí todos vocês vão receber um tutorial como esse, dando algumas instruções de como configurar a sua verificação de aprendizagem. Aqui nós temos 3 campos: o título, que nós vamos utilizar, a descrição e as instruções. Lá na página onde eu vou criar o meu teste, eu tenho o nome, que é o título, a descrição e aqui embaixo as instruções. Então o nome que eu vou utilizar é verificação da aprendizagem. A descrição, ela já está aqui. Aqui na descrição eu apresento ao aluno algumas informações, como por exemplo, o número de questões e o peso de cada uma delas. Eu informo o tempo que ele terá para realizar essa avaliação e digo também que ele tem a opção de uma segunda tentativa, mas só se ele entregar a primeira tentativa em 24 horas após a data inicial e o horário da avaliação. Nas instruções, também vou copiar as instruções que estão no tutorial. Ctrl C, Ctrl V e pronto. Agora nesse teste eu vou inserir as questões que eu criei nos meus bancos. Eu poderia criar uma questão por aqui, uma pergunta por aqui, mas essa pergunta não poderia ser reutilizada em algum outro momento. Eu vou então buscar do meu banco as questões que eu criei. Vou utilizar essa opção aqui, criar bloco aleatório. O que quer dizer um bloco aleatório? Eu vou ter 21 questões no meu banco e dessas 21 questões de múltipla escolha, 7 irá compor a minha avaliação. E quando eu escolho essa opção, eu tenho a possibilidade de ter provas diferentes para os meus alunos com questões diferentes, porque ele vai montar essas avaliações de forma aleatória. Clico em criar bloco. Ele vai abrir lá a página onde tem todos os bancos criados. Vou selecionar a questão de múltipla escolha e vou pedir para mostrar todas as questões deste banco. Pronto, eu tenho aqui todas as 21 questões cadastradas. Para eu inserir, tem um botão aqui embaixo, deixa eu só abaixar essa tela. Aqui, eu clico em enviar. Voltei para a página da minha avaliação e eu vejo que aqui embaixo já tem um bloco inserido. Esse bloco tem 21 questões e está marcado aqui o número de perguntas para exibir 1. Eu vou alterar para 7 e clico em enviar. Alterei. Aqui do lado eu tenho a pontuação por questão. No tutorial você verá que a instrução é que a gente defina 3,75 para cada questão. Até agora, o total de perguntas é 7 e o total de pontos 26,25. Está faltando uma questão, que é a questão dissertativa. Então eu vou inserir, vou reutilizar, vou criar um bloco aleatório. Vou escolher o banco de questões dissertativas e pedir para exibir todas as perguntas deste banco. São 3. Deixa eu reduzir aqui, minha tela é pequena, e vou inserir esse bloco. Bom, aqui embaixo eu tenho agora um segundo bloco. É o bloco de questões dissertativas. Eu tenho 3, eu vou inserir uma toda vez que a avaliação for gerada. E a pontuação 3,75. Meu teste já tem um título, tem uma descrição, tem instruções, já tem os blocos. Nos blocos eu defini o número de questões de cada um desses blocos e a pontuação. Eu posso ver esse resumo aqui, olha, total de perguntas 8, total de pontos 30. Bem, dessa forma eu vou apertar OK e vou então configurar
a data em que o meu teste estará disponível para o aluno, quantas tentativas ele terá para realizar a avaliação, entre outras configurações. Clico em OK. Nessa tela, eu vou adicionar o meu teste, é este daqui, e vou enviar. Agora, eu vou configurar a disponibilidade desse teste para o meu aluno. Veja, aparece para mim novamente o nome, a descrição que eu inseri, as instruções, e aqui eu tenho algumas configurações que eu quero mostrar para vocês. Bom, exiba as instruções aos alunos antes que inicie o teste, posso marcar ou só mostrar para ele quando ele clicar em iniciar o teste. Abrir o teste em uma nova janela? Não. Disponibilidade do teste. Disponibilizar para os alunos? Sim, não posso esquecer disso, tá? Adicionar um novo aviso para esse teste? Também. Os alunos receberão uma notificação de que um teste foi inserido na plataforma. Eles poderão realizar várias tentativas? Sim, mas é ilimitado? Não. Qual a quantidade de tentativas? 2. Caso ele realize as 2 tentativas, qual é a classificação? Nós vamos utilizar a nota mais alta. Forçar a conclusão? Bom, não vamos marcar. Por quê? O critério que nós vamos utilizar para concluir a avaliação do aluno vai ser o cronômetro. Quando nós definimos aqui o tempo máximo que ele tem, e ao chegar a esse tempo, a prova será concluída. Ou pelo cronômetro ou pelo próprio aluno, ao terminar a avaliação antes do prazo e clicar em salvar e enviar. Tá? Cronômetro. Nosso aluno terá 3 horas para realizar a avaliação. Então, 3 horas em minutos, 180 minutos. Envio automático. Aqui, se eu deixar desativado, após percorrer todo o tempo, o aluno poderá ainda continuar respondendo a avaliação. Tá? Então, eu vou clicar em ativado. Então, meu critério aqui será o cronômetro de 3 horas. Qual é a data? Se a minha avaliação ela será aplicada no dia 20 e a partir das 18 horas, eu vou encerrar essa visualização no dia 23 às 18 horas. O meu aluno terá um prazo de 72 horas para realizar a avaliação. O campo senha eu não preciso informar para o meu aluno, porque ele não vai utilizar uma senha para ter acesso a essa avaliação. Data de vencimento é a mesma data fim, 23/4. Vou marcar a opção não permitir que alunos iniciem o teste se a data de entrega já estiver passada. Nas opções da autoavaliação, eu vou pedir ao sistema que pegue a nota maior do meu aluno e insira no centro de notas. Isso permitirá que posteriormente eu exporte uma planilha com todas as notas do meu aluno para que eu possa subir para o sistema Liceu. Mostrar resultados e comentários de testes ao aluno. Deixa eu só esconder essa barra para que eu possa ver a opção completa. Pronto. Aqui eu vou configurar o sistema para apresentar nota para o meu aluno. Então, após a data final de disponibilidade, eu quero mostrar a pontuação de todas as respostas corretas enviadas, se tiver algum comentário, e também eu quero exibir as perguntas incorretas para que ele possa ter acesso. Tá? Como esta avaliação, como esse teste será apresentado para o meu aluno? Todas as questões de uma só vez ou uma por vez? Nós vamos utilizar todas as opções de uma vez. Pronto, acabei de configurar o meu teste e eu vou clicar em enviar. A partir desse momento, a verificação da aprendizagem já se encontra na plataforma. Porém, como a disponibilidade dela para o meu aluno é só a partir do dia 20, só eu consigo visualizar esse campo aqui. Aqui ao lado do nome, nós temos uma seta que traz para mim algumas opções. Eu posso editar o teste, editar as opções do teste. Editar o teste, eu vou para aquela tela onde eu faço o cadastro
das questões, onde trago todos os blocos para poder reutilizar, tá? Na opção editar opções de teste, eu vou para a tela onde eu configuro ali a disponibilidade, a data que essa avaliação estará disponível para o meu aluno. Só para que a gente possa conferir, eu vou alterar aqui uma data. Pronto, alterei. A partir desse momento, o meu aluno tem acesso à minha avaliação. E eu também consigo ver como está configurada essa avaliação, porque ela já está disponível. Quando eu clico aqui, então veja, é essa a visão que o meu aluno terá da avaliação. Verificação da aprendizagem, eu tenho aqui algumas instruções, esse teste tem um limite de tempo de 3 horas, esse teste será salvo e enviado automaticamente quando o prazo expirar. Uma vez iniciado, esse teste deve ser concluído em uma sessão, não sai do teste antes de clicar salvar e enviar. Mesmo que ele saia do teste, as questões que ele preencheu até ali, se ele fechar a tela, essas questões serão enviadas para o professor. Estou informando que ele terá várias tentativas, a quantidade de tentativas ele só saberá quando ele iniciar o teste. E eu tenho aqui a data de vencimento. Quando é que esse teste deixa de ficar disponível para o meu aluno? Se ele clicar em iniciar aqui, estou clicando como professor, eu visualizo a avaliação. Então tem aqui as informações do teste, as instruções, e tem aqui dizendo que ele está cronometrado. Esse cronômetro aparece para o meu aluno, tá? Não está aparecendo aqui para mim porque eu estou na visão de professor. Eu estou informando a ele que ele será lembrado toda vez que estiver na metade do tempo, faltando 5 minutos, 1 minuto e 30 segundos. Aqui sim eu mostro a quantidade de tentativas que ele terá e que o teste precisa ser concluído em uma única sessão, tá? E a partir de agora eu tenho aqui as perguntas, as alternativas. Veja, o aluno pode salvar e enviar. Eu vou voltar para minha tela. Bom, é isso. Novos desafios exigem de todos nós novas atitudes, competências e atividades. Nós sabemos que podemos contar com você nesse e em todos os momentos, o que nos dá segurança em um contexto de tantas turbulências decorrentes da pandemia do Covid-19, de uma condução serena e eficiente dos nossos processos educacionais e, consequentemente, do nosso processo de avaliação. Desejamos a todos vocês sucesso. Estamos juntos, em movimento sempre. UniFTC, você em movimento.